O silêncio no pequeno apartamento em Santos era pesado, quase sólido, quebrado apenas pelo zumbido anêmico da geladeira vazia. Elisa segurava o aviso de despejo com os dedos trêmulos. O papel oficial, áspero e frio, parecia queimar sua pele. 3 dias. Apenas 3 dias a separavam da rua, do nada. Seus olhos percorreram os números impressos com uma tinta preta e impiedosa. R$ 4.200. Uma montanha intransponível de dívidas de aluguel e condomínio que esmagava seus ombros. Ela sentiu o ar faltar em seus pulmões, o peito se comprimindo em um nó doloroso de puro pânico. Cada canto do apartamento, antes um lar, agora parecia um caixão se fechando lentamente sobre ela e seu filho. O cheiro de poeira e de sonhos mofados impregnava o ambiente, um testemunho silencioso do abandono e do fracasso que ela sentia corroer sua alma. A máquina de costura, sua antiga fonte de sustento, estava coberta por um lençol branco no canto, um fantasma de tempos melhores que agora só servia para acumular mais pó e mais memórias dolorosas. Um soluço seco escapou de seus lábios, engolido pela indiferença das paredes. A fome era uma dor física, uma pontada aguda e constante em seu estômago vazio. Elisa engoliu em seco, a garganta arranhando, tentando ignorar o som oco que seu próprio corpo produzia. Na despensa, um resto de arroz e um punhado de feijão eram tudo que restava entre seu filho e a desnutrição completa. Um arrepio percorreu sua espinha, não de frio, mas de uma vergonha profunda e avassaladora. Do pequeno quarto ao lado, vinha o som da respiração suave de Lucas, seu filho de 8 anos. Ele dormia o sono dos justos, aninhado em seu mundo de super-heróis e brincadeiras, completamente alheio ao abismo que se abria sob seus pés. Elisa sentiu a náusea subir à garganta. Como ela podia falhar de forma tão espetacular? A promessa de protegê-lo, de lhe dar um mundo seguro, se desfazia em pó diante da dura realidade. Aquele som tranquilo da respiração dele era, ao mesmo tempo, seu único consolo e sua maior tortura, um lembrete constante do que ela estava prestes a perder. A responsabilidade pesava mais que a fome. Seu corpo inteiro doía de cansaço e de preocupação. Com as mãos suando frio, Elisa abriu a carteira velha sobre a mesa da cozinha. O couro sintético estava rachado, as costuras desfeitas. Ela virou-a de cabeça para baixo e o conteúdo caiu com um som patético. 2 notas amassadas de 20, uma de 10, uma de 5, algumas notas de R$ 2 e um montinho de moedas. Ela as contou e recontou, como se a repetição pudesse, por um milagre, multiplicar o valor. O resultado era sempre o mesmo, um soco no estômago. R$ 87. R$ 87 para enfrentar uma dívida de mais de 4.000. R$ 87 para alimentar a si mesma e a seu filho por um tempo indeterminado. A quantia era tão irrisória, tão humilhante, que ela sentiu uma vontade de rir, um riso histérico e sem alegria. As moedas frias e metálicas pareciam zombar dela. Eram a materialização de sua impotência. O som que fizeram ao cair na mesa ainda ecoava em seus ouvidos, um chocalho fúnebre para o fim de sua dignidade. O abismo financeiro era tão grande que a esperança parecia uma fantasia distante, um luxo que ela não podia mais se permitir ter. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, quentes contra a pele fria. Ela não ousava fazer barulho, para não acordar Lucas. Foi até a porta do quarto dele e o observou dormir. O rosto sereno, a mãozinha espalmada no travesseiro. Ali estava a única razão pela qual ela ainda não havia desmoronado por completo. O amor por aquele menino era a âncora que a impedia de ser levada pela maré de desespero. Ela se lembrou de seu falecido marido, da promessa que fizera a ele em seu leito de morte, de que cuidaria de Lucas, de que ele nunca passaria por necessidade. A memória era uma faca de 2 gumes, trazendo o conforto de seu amor e a dor lancinante de sua ausência e de seu próprio fracasso. O lado dele na cama continuava vazio, frio. O coração de Elisa se partiu mais uma vez. Em silêncio. Ela era uma costureira, alguém que passara a vida unindo pedaços de tecido para criar algo novo e belo.
Agora, sua própria vida era um tecido esfarrapado, e ela não tinha mais linha, nem agulha, para consertá-la. O tic-tac de um relógio imaginário martelava em sua mente. 3 dias, 72 horas. O tempo estava se esgotando com uma velocidade cruel. Do lado de fora, a cidade de Santos dormia, mas para Elisa, a noite era uma vigília de angústia. Ela se sentia completamente sozinha, uma ilha de pavor em um oceano de indiferença. Sem família por perto, sem amigos a quem recorrer, o peso do mundo estava inteiramente sobre seus ombros frágeis. O nó em sua garganta era tão apertado que ela mal conseguia respirar. O que ela faria quando o oficial de justiça batesse à sua porta? Para onde iria com uma criança de 8 anos e R$ 87 no bolso? As perguntas giravam em sua cabeça, cada uma mais aterrorizante que a outra, sem nenhuma resposta à vista. Em um abismo tão profundo, é possível encontrar uma luz. Histórias como a de Elisa nos lembram da força que existe na fragilidade humana. Se você quer descobrir como ela enfrentou seu destino, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o desenrolar desta jornada impressionante. Foi nas profundezas da madrugada, com o brilho azulado e fantasmagórico da tela de um notebook antigo iluminando seu rosto cansado, que um fio de luz improvável surgiu. Elisa navegava por sites de emprego que nunca tinha ouvido falar. Becos sem saída da internet, onde as oportunidades pareciam tão desesperadas quanto ela. Seus dedos, acostumados à delicadeza dos tecidos, agora clicavam com uma urgência febril. E então ela viu um anúncio sóbrio, quase escondido, do governo. Vaga para zelador de patrimônio marítimo, Guess. O local era isolado, farol da Ponta Negra. O salário era modesto, quase um insulto, mas 2 palavras saltaram da tela e cravaram-se em sua mente, brilhando como um tesouro perdido. Inclui moradia. O coração de Elisa, que há dias batia em um ritmo de puro pânico, falhou uma batida. Moradia, um teto. A palavra ecoou em sua cabeça, abafando todas as outras. O som do clique do mouse ao se candidatar foi o som mais alto que ela ouviu naquela noite, um estampido de pura e cega esperança. A decisão foi tomada em um instante, impulsionada pelo desespero e pela imagem do rosto adormecido de Lucas. O isolamento, a distância, a estranheza do trabalho, tudo isso se apequenou diante da promessa de segurança. Um teto sobre a cabeça de seu filho e um rancho mensal. Era mais do que ela podia sonhar naquele momento. Era a única tábua de salvação em um oceano de dívidas e medo. Ela sentiu um calafrio percorrer seu corpo, uma mistura de terror e um alívio vertiginoso. Explicar para Lucas foi um desafio. Ela pintou o farol como uma grande aventura, um castelo de pedra à beira-mar onde eles seriam os reis. O menino, com a inocência dos seus 8 anos, comprou a fantasia, seus olhos brilhando de excitação. Elisa forçou um sorriso, enquanto por dentro uma voz gélida sussurrava, questionando a sanidade de seu ato. Ela estava trocando o diabo conhecido da cidade pelo desconhecido absoluto, arrastando seu filho para uma vida de solidão em um lugar que ela nunca tinha visto. A esperança era uma droga perigosa. A partida do apartamento foi agridoce. Deixar para trás as paredes que testemunharam sua dor era um alívio, mas também era o último vestígio de sua vida com o marido. Eles embalaram suas poucas posses em 2 malas velhas e uma caixa de papelão. O som do zíper da mala de Elisa se fechando soou como o fim definitivo de um capítulo. A longa viagem de ônibus foi um borrão de paisagens monótonas e pensamentos ansiosos. Lucas ficou com o rosto colado na janela, narrando cada caminhão e cada vaca que via, enquanto Elisa sentia seu estômago revirar. O cheiro de diesel e poeira se misturava à sua ansiedade crescente. A cada quilômetro que os afastava de Santos, a realidade de seu pacto com o desconhecido se tornava mais pesada. Ela se agarrava à imagem mental do rancho mensal, da despensa cheia, da segurança. Era um mantra que ela repetia para silenciar o medo que gritava em seus ouvidos. Um medo que dizia que ela estava cometendo o maior erro de sua vida. Ao chegarem na pequena vila de pescadores, o último posto de civilização, o ar mudou.
Um cheiro forte de sal, peixe e maresia preencheu seus pulmões. Era um odor cru, selvagem, muito diferente do ar poluído da cidade. Homens de pele curtida pelo sol e mãos calejadas consertavam redes, seus olhares curiosos pousando sobre Elisa e Lucas, os forasteiros. O barco que os levaria era pequeno, de madeira, com a tinta descascada pelo tempo e pelo mar. O barqueiro, um homem de poucas palavras, apenas apontou para o horizonte, onde o céu e o mar se fundiam em um cinza indistinto. O coração de Elisa apertou. Aquele mar não era o mar calmo e turístico de Santos. Era um oceano vasto, escuro e intimidador. Ela ajudou Lucas a subir a bordo, sentindo o balanço instável sob seus pés. A sensação era premonitória, como se estivesse pisando em um terreno que poderia ceder a qualquer momento. A esperança, antes um brilho, agora tremeluzia, fraca. A viagem de 1 hora pareceu uma eternidade. O motor do barco roncava teimosamente, lutando contra as ondas que batiam no casco com baques surdos e violentos. Uma névoa fria e úmida os envolveu, e o spray de água salgada gelava seus rostos e roupas. Lucas, que no início ria a cada solavanco, agora estava encolhido ao lado dela, o entusiasmo substituído por um silêncio apreensivo. Elisa o abraçou com força, tentando protegê-lo do frio e do seu próprio medo crescente. E então, ela o viu. Primeiro, um ponto minúsculo e escuro na linha do horizonte. À medida que se aproximavam, o ponto crescia, transformando-se em uma silhueta alta e agourenta. O farol da Ponta Negra. Não havia nada da imagem romântica que ela tentara criar. Era uma torre de pedra escura e solitária, cravada em uma península de rochas negras e pontiagudas, fustigada por ondas furiosas. Um arrepio percorreu a espinha de Elisa. Aquilo não era um castelo, era uma prisão. Quando o barco atracou com um baque seco nas rochas escorregadias, o barqueiro descarregou suas malas sem dizer uma palavra e partiu. O som do motor se afastando foi engolido rapidamente pelo rugido ensurdecedor do mar. E então, o silêncio. Um silêncio que não era a ausência de som, mas a presença esmagadora da solidão. O vento gélido assobiava em seus ouvidos, trazendo consigo o choro melancólico das gaivotas. Elisa e Lucas estavam sozinhos, náufragos em uma ilha de pedra. Ela olhou para a estrutura à sua frente e sentiu a esperança, que já era frágil, se estilhaçar em 1000 pedaços. A torre de pedra parecia doente. Estava coberta de manchas escuras de umidade e corrosão, como se chorasse lágrimas de ferrugem. As janelas, altas e estreitas, eram buracos negros e vazios. A porta de metal na base estava coberta de uma crosta grossa de oxidação. A náusea subiu à sua garganta. O que ela tinha feito? Com as mãos trêmulas, ela empurrou a pesada porta de metal. Ela rangeu em protesto, um som longo e agudo que ecoou pela estrutura e pareceu arranhar seus nervos. O que os recebeu do outro lado foi uma lufada de ar gélido e parado, carregado com um cheiro insuportável de mofo, poeira e abandono. Era o cheiro da decadência, de algo que estava morto há muito tempo. A escuridão lá dentro era quase total, quebrada apenas pela luz cinzenta que entrava pela porta aberta. Elisa sentiu a mãozinha de Lucas apertar a sua com força. Ela deu um passo para dentro, e o som de seus sapatos no chão de pedra ecoou de forma assustadora, como se tivessem invadido um túmulo. O chão estava coberto por uma camada de poeira e detritos, e teias de aranha grossas como algodão pendiam dos cantos. Aquele não era um lar, era uma ruína. A decepção era tão avassaladora que ela sentiu suas pernas fraquejarem. Ela havia fugido de um inferno para cair em outro, muito pior. Tateando na escuridão, ela encontrou um interruptor na parede. Clicou. Nada. Clicou de novo. Um zumbido fraco e doentio começou em algum lugar no porão, seguido por um piscar de luzes amareladas e fracas. A iluminação intermitente revelou a verdadeira extensão do desastre. As paredes estavam descascadas, manchadas de um verde e preto nojento de mofo. O pouco mobiliário que havia estava quebrado, coberto de pó e, em alguns lugares, roído por ratos. O cheiro de umidade era tão forte que parecia que o ar era líquido. De repente,
com um estalo alto, as luzes se apagaram e o zumbido morreu. A escuridão total e o silêncio absoluto caíram sobre eles como um sudário. Um silêncio que durou apenas um segundo, antes de ser preenchido pelo som aterrorizante do choro baixo de Lucas. Elisa sentiu seu próprio coração congelar no peito. Ela o abraçou, murmurando palavras de consolo que soavam falsas até para si mesma. A noite caiu, e com ela veio o verdadeiro terror. O gerador não voltou a funcionar. Na escuridão, todos os sons eram amplificados a um nível monstruoso. O uivo do vento através das frestas das janelas quebradas soava como um lamento fantasmagórico. O mar não era mais um som de fundo, era uma presença violenta e ameaçadora. O barulho das ondas quebrando contra as rochas abaixo soava como o bater constante de um punho gigante contra as fundações do farol. E havia outros sons. O arrastar de unhas minúsculas dentro das paredes. O pio agudo e repentino de algo no escuro. Ratos. Elisa sentou-se no chão frio e empoeirado, com Lucas tremendo em seu colo, e sentiu um medo primitivo que nunca havia conhecido. Um medo de estar completamente vulnerável, isolada do mundo, presa em uma tumba de pedra com seu filho. As lágrimas que ela segurou durante todo o dia agora corriam livremente por seu rosto, frias e silenciosas no escuro. A moradia prometida era uma casca oca e mofada. O emprego de zeladora parecia uma piada cruel. Ela deveria zelar por aquilo? Aquela estrutura decrépita que parecia prestes a ser engolida pelo mar a qualquer momento. Elisa sentiu uma onda de raiva impotente misturada ao desespero. Ela tinha sido enganada. A vaga do governo não era uma oportunidade, era um descarte. Eles precisavam de alguém tão desesperado que aceitasse ser exilado naquele lugar esquecido por Deus, provavelmente para que pudessem marcar uma caixa em algum formulário burocrático. A solidão era palpável, um frio que penetrava em seus ossos e não tinha nada a ver com a temperatura. Não havia vizinhos, não havia sinal de celular, não havia como pedir ajuda. Ela e Lucas estavam completamente sozinhos, à mercê dos elementos e da estrutura em colapso. O nó em sua garganta, que tinha se afrouxado por um breve momento de esperança, agora estava mais apertado do que nunca. Lucas finalmente adormeceu em seus braços, exausto pelo medo e pela longa jornada. Elisa o carregou até um colchão rasgado e mofado que encontrou em um dos quartos, o único lugar que remotamente parecia uma cama. Ela o cobriu com seu próprio casaco, o coração partido ao vê-lo encolhido, o rosto ainda manchado de lágrimas secas. Ela havia prometido a ele uma aventura, um castelo. Em vez disso, ela o levara para um pesadelo. A culpa era uma dor física, mais aguda que a fome que roía seu estômago. Ela se sentia uma péssima mãe, uma fracassada completa que, na tentativa de salvar seu filho, o havia colocado em um perigo ainda maior. O silêncio do farol agora era preenchido apenas pela respiração de Lucas e pelo som do seu próprio coração batendo descontroladamente. Ela se sentia como o antigo faroleiro, uma figura solitária destinada a vigiar a escuridão, mas a luz que ela deveria proteger, a esperança, estava completamente apagada. Elisa caminhou até uma das janelas quebradas e olhou para fora. A escuridão era total. Um veludo negro sem estrelas nem lua. Apenas o branco fantasmagórico da espuma das ondas quebrando nas rochas lá embaixo. O som era hipnótico e aterrorizante. Ela pensou em seu apartamento em Santos. Pensou na dívida, no aviso de despejo. Aquilo parecia um paraíso distante agora. Pelo menos lá havia outras pessoas. O som da vida, a possibilidade de encontrar uma saída. Aqui não havia nada. Apenas pedra, mar e escuridão. Ela se sentia como uma prisioneira em uma torre. Não muito diferente dos contos de fadas, mas sem príncipe encantado para resgatá-la. Ela era sua única salvação, e ela nunca se sentiu tão fraca e impotente em toda a sua vida. A brisa fria e salgada que entrava pela janela parecia zombar de sua situação, sussurrando que não havia escapatória. Naquele momento, no ponto mais baixo de sua vida, Elisa se permitiu desmoronar. Ela se encolheu em um canto do quarto escuro, longe de Lucas para que ele não a ouvisse, e chorou.
Chorou pela perda do marido, pela vida que haviam planejado e que nunca teriam. Chorou pela fome, pela humilhação, pela dívida. Chorou pela esperança tola que a levou até ali. E, acima de tudo, chorou pelo medo avassalador do futuro incerto que se estendia diante dela e de seu filho. O som de seu choro foi abafado pelo rugido do oceano, suas lágrimas se misturando à umidade do ar. Ela estava no fundo do poço, um poço muito mais escuro e profundo do que o do seu apartamento em Santos. Não havia mais para onde cair. A sensação de ter sido esmagada por uma falsa esperança era a tortura final. Ela não sabia, mas naquele lugar de total desolação, algo estava escondido, esperando para ser encontrado. A primeira noite no farol da Ponta Negra foi uma prova de resistência física e emocional. O frio era cortante e o estômago de Elisa doía de fome. Ela dividiu uma das poucas bolachas que trouxera na bolsa com Lucas, mentindo que não estava com fome. Cada migalha que ele comia era uma pequena vitória e uma facada em seu coração. A estrutura gemia e estalava ao redor deles, como se o velho farol estivesse vivo e sofrendo. Elisa ficou acordada a noite inteira, ouvindo, vigiando, sentindo-se um animal encurralado. A promessa de um recomeço havia se transformado na realidade de uma armadilha. A sensação de abandono era completa. Ela pensou que tinha chegado ao limite do desespero em Santos, mas estava errada. O verdadeiro desespero era estar ali, naquele fim de mundo, sem um tostão, sem comunicação, com uma criança para proteger e sem a menor ideia de como sobreviveriam ao dia seguinte. Enquanto a primeira luz cinzenta do amanhecer finalmente começou a vazar pelas janelas sujas, revelando a sujeira e a decadência em detalhes deprimentes, Elisa sentiu um vazio completo. A esperança estava morta e enterrada sob as ruínas de sua decisão. O farol não era um refúgio, era um teste brutal, um castigo. Ela se levantou, os músculos doendo pelo frio e pela tensão. Seu corpo sentia-se pesado, como se a própria atmosfera daquele lugar a estivesse esmagando. Olhou para o mar cinzento e infinito e, pela primeira vez, a ideia de simplesmente desistir, de se deixar levar pelas ondas, piscou brevemente em sua mente. Foi a imagem de Lucas, dormindo encolhido no colchão sujo, que a puxou de volta da beira do abismo. Ela não podia desistir. Por ele, mesmo sem saber como, ela precisava encontrar uma maneira de lutar. Mal sabia ela que a luta que estava por vir não seria contra a fome ou o isolamento, mas contra os segredos sombrios que as velhas pedras daquele farol guardavam. Os dias seguintes se fundiram em uma rotina cinzenta e opressiva, marcada pelo som incessante do mar e pelo gosto insípido do pouco que tinham para comer. Elisa e Lucas racionavam o rancho inicial, que era muito menor do que o prometido. O arroz e o feijão, antes símbolos de sua pobreza em Santos, agora eram um luxo. O frio úmido do farol penetrava em seus ossos, uma presença constante que nem o mais grosso dos cobertores conseguia afastar. Elisa sentia um desespero mudo crescer dentro de si. Cada rangido da estrutura, cada uivo do vento, parecia uma zombaria do destino. Ela passava horas olhando pela janela suja, observando as ondas cinzentas se quebrarem contra as rochas negras. O isolamento era uma tortura psicológica, um silêncio que gritava em seus ouvidos, lembrando-a de que estava completamente sozinha, presa em uma gaiola de pedra com seu filho. O medo havia se transformado em uma resignação pesada, um cobertor gelado sobre sua alma, e a esperança era uma memória distante e tola, um fantasma que não ousava mais assombrá-la. Para Lucas, a novidade aterrorizante do farol deu lugar a um tédio profundo. Não havia televisão, nem internet, nem outras crianças. Seus brinquedos, poucos e velhos, já haviam perdido a graça. A imensidão do mar, que a princípio o fascinara, agora era apenas uma paisagem monótona e ameaçadora. Elisa, vendo a luz se apagar nos olhos do filho, sentiu seu coração se partir mais uma vez. Em um esforço para trazer alguma normalidade, alguma alegria para seus dias sombrios, ela inventava jogos, caça ao tesouro com conchas quebradas, teatro de sombras nas paredes úmidas quando o gerador funcionava, e o favorito de Lucas, esconde-esconde.
O velho farol, com seus múltiplos andares, cantos escuros e móveis quebrados, era um playground perfeito para a imaginação de uma criança. A risada de Lucas, ecoando pelos corredores vazios, era o único som que conseguia perfurar a melancolia opressiva do lugar. Um lembrete frágil e precioso de que, apesar de tudo, a vida ainda pulsava ali dentro, lutando contra a decadência. A monotonia era a inimiga. Qualquer coisa que a quebrasse, por menor que fosse, era bem-vinda. Elisa tentava manter-se ocupada, limpando o que era possível, tentando consertar uma janela quebrada com pedaços de madeira, organizando e reorganizando suas poucas posses. Eram tarefas inúteis contra a vastidão do abandono, mas a mantinham sã. Era um ato de teimosia, uma recusa silenciosa em se entregar ao caos e à sujeira que a cercavam. Enquanto esfregava o chão de pedra com um pano úmido, ela sentia a textura áspera e fria sob seus dedos, cada pedra uma testemunha silenciosa de décadas de solidão e tempestades. O cheiro de mofo era onipresente, impregnado em suas roupas, em seu cabelo, em seus pulmões. Às vezes, ao parar para descansar, ela fechava os olhos e tentava se lembrar do cheiro do café sendo coado em sua antiga cozinha, mas a memória era fraca, sobreposta pelo odor pungente daquele lugar. O farol não era apenas um lugar, era uma entidade que a estava consumindo lentamente, apagando seu passado. Foi durante uma dessas tardes cinzentas, em mais uma partida de esconde-esconde para afastar o tédio, que o destino finalmente moveu uma de suas peças ocultas. Lucas, com sua energia infantil inesgotável, corria pela torre procurando o esconderijo perfeito. Elisa contava até 100, na base da escadaria em caracol, sua voz soando fraca e solitária no silêncio da estrutura. Lá em cima, no antigo quarto do faroleiro, um cômodo que eles evitavam por causa do cheiro forte de mofo e da sensação opressiva que emanava de suas paredes, Lucas decidiu se esconder sob a cama de ferro enferrujada. Ao se arrastar pelo chão empoeirado, seu joelho bateu em uma das tábuas do assoalho de madeira. O som, no entanto, não foi o baque surdo e sólido que ele esperava. Foi um toque oco, quase musical, um som diferente de todos os outros naquele lugar. A curiosidade infantil, uma força mais poderosa que o medo, acendeu-se imediatamente em seus olhos. Ele parou, esquecendo-se completamente do jogo, e bateu na tábua novamente. Toque, toque, toque. O som oco respondeu. Elisa terminou a contagem. "Lá vou eu!" gritou ela, a voz subindo pela escadaria e ecoando de volta. Mas não houve a risadinha abafada de sempre, nem o som de pés correndo para um novo esconderijo. Apenas o silêncio. Um arrepio de pânico percorreu sua espinha. "Lucas!" chamou ela, a voz um pouco mais alta, mais urgente. Nada. O coração de Elisa começou a bater mais rápido. Ela subiu as escadas correndo, os degraus de metal ressoando sob seus pés apressados. "Lucas, isso não tem graça. Onde você está?" Ela o encontrou no quarto do faroleiro, não escondido, mas ajoelhado no chão, completamente absorto. Ele estava cutucando uma tábua do assoalho com o dedo. "Mãe, olha!" ele sussurrou, os olhos arregalados de descoberta. "É diferente." Elisa sentiu o alívio inundá-la, seguido por uma leve irritação. Mas então ela ouviu o som oco quando Lucas bateu na madeira. Sua irritação se dissipou, substituída por uma onda de curiosidade. Ela se ajoelhou ao lado dele, o chão frio e empoeirado sujando seus joelhos. A tábua era velha e escura como as outras, mas ao examiná-la de perto, Elisa notou que as frestas ao seu redor eram um pouco mais largas, como se já tivesse sido removida muitas vezes. Não havia pregos visíveis. Usando a ponta de uma colher que carregava no bolso, ela forçou a fresta. A madeira gemeu em protesto, um som baixo e relutante. Com um pouco mais de força, a tábua cedeu e se levantou. Uma lufada de ar seco e empoeirado escapou do buraco escuro, um ar que não respirava há muito tempo, com um cheiro fraco de tecido velho e cera. Lá dentro, em um pequeno nicho escavado sob o assoalho, havia um objeto retangular envolto em um pano escuro e enrijecido. O coração de Elisa deu um salto. Ela sentiu um formigamento nas mãos.
Uma mistura de medo e excitação que não sentia há anos. Era a primeira vez, desde que chegara, que o farol lhe oferecia algo além de decadência e desespero. Era um segredo, e estava bem ali, ao alcance de suas mãos. Aquela tábua solta era uma porta que se abria para o desconhecido. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Elisa alcançou o pacote. O pano que o envolvia era grosso e oleoso ao toque, um tecido encerado para protegê-lo da umidade onipresente. Estava frio e rígido com o tempo. Lucas observava em silêncio, os olhos fixos no objeto, mal respirando. Cuidadosamente, Elisa começou a desenrolar o pano. As dobras se quebraram com estalidos secos, liberando mais daquele cheiro antigo. Camada após camada, o pano foi se abrindo até revelar o que guardava. Não era ouro, nem joias. Era algo muito mais simples e, de alguma forma, mais misterioso. Uma única chave de latão. Era pesada, muito mais do que seu tamanho sugeria, e o metal tinha uma pátina esverdeada de tempo e sal. Mas o que a tornava especial era seu entalhe incomum. A cabeça da chave não era um simples anel, mas tinha o formato de uma pequena âncora. E a lâmina possuía dentes complexos e irregulares. Elisa a pegou. O metal estava gelado contra a palma de sua mão. Ela sentiu o peso da chave, o peso de uma pergunta. O que aquela chave abria? A descoberta da chave mudou a atmosfera do farol. O tédio e a resignação foram substituídos por um propósito, uma missão. Para Lucas, era a maior caça ao tesouro de sua vida. Para Elisa, era uma distração bem-vinda, um fio de esperança ao qual se agarrar. A chave era um mistério tangível, um problema que talvez ela pudesse resolver, ao contrário dos problemas esmagadores de sua vida. Eles passaram os dias seguintes em uma busca frenética. A chave de latão em forma de âncora tornou-se uma extensão da mão de Elisa. Ela a testou em cada fechadura que encontraram. Na pesada porta de entrada, na portinhola do porão, no cadeado enferrujado de um velho baú de madeira no sótão, nas pequenas portas dos armários da cozinha. Cada tentativa era um ritual de esperança. Elisa inseria a chave, o coração batendo um pouco mais forte, e girava. Mas a cada vez, a resposta era a mesma. A chave não se movia, ou girava em falso. O clique da fechadura se abrindo nunca vinha, e o som do fracasso ecoava no silêncio. A frustração começou a se instalar. A busca, que começara como uma aventura excitante, estava se tornando um exercício de futilidade. Elisa começou a se sentir tola. Talvez a chave não pertencesse a nada naquele farol. Talvez o faroleiro a tivesse trazido de outro lugar, ou a fechadura correspondente tivesse sido removida ou destruída há muito tempo. A esperança frágil que a chave havia acendido começou a tremeluzir, ameaçando se apagar. Ela sentiu a velha desesperança rastejando de volta, como a maré subindo na praia. Mas Lucas se recusava a desistir. Para ele, a chave era mágica. E era apenas uma questão de tempo até encontrarem a porta secreta. Sua fé inabalável era ao mesmo tempo comovente e dolorosa para Elisa. Ela não queria destruir a fantasia do filho, a única coisa que o mantinha animado naquele lugar desolador. Então, ela continuou a busca, mais por ele do que por si mesma, forçando um otimismo que não sentia, enquanto o peso frio da chave em seu bolso se tornava um lembrete constante de mais uma esperança frustrada. Em sua busca obsessiva, eles foram forçados a explorar cada centímetro do farol, a tocar cada pedra, a abrir cada armário mofado. Eles se familiarizaram com o lugar de uma forma que nunca teriam feito de outra maneira. Conheciam cada mancha de umidade na parede, cada tábua que rangia, cada fresta por onde o vento assobiava. O farol deixou de ser apenas uma ruína e se tornou um mapa que eles estavam lentamente decifrando. A busca pela fechadura obrigou Elisa a prestar atenção aos detalhes, a procurar por anomalias, por qualquer coisa fora do lugar. Foi um treinamento não intencional para o que estava por vir. Ela aprendeu a linguagem silenciosa daquela torre, a história contada pelas suas cicatrizes de pedra e metal. Mesmo que a chave não levasse a nada, a busca em si estava afiando seus sentidos, preparando-a para notar o que estava escondido não em plena vista, mas sob camadas de tempo, fuligem
e esquecimento. A chave não era o tesouro. Era o mapa para o verdadeiro tesouro. A questão era se ela teria olhos para vê-lo. Numa tarde particularmente fria, o gerador falhou mais uma vez, mergulhando o farol na penumbra. Farta da escuridão e da sujeira, e impulsionada por uma onda de frustração, Elisa decidiu fazer algo produtivo. Ela desceu ao porão. O ar ali era ainda mais frio e denso, pesado com o cheiro de terra molhada e sal. Um gotejar constante de água em algum lugar no escuro era o único som além de sua própria respiração. Era o lugar mais opressivo do farol. Com um balde de água e um pano, ela decidiu limpar a parede de pedra perto de onde ficava o gerador. A parede estava completamente negra, coberta por uma camada grossa de fuligem acumulada ao longo de anos, talvez décadas. Era um trabalho sujo e ingrato, mas era algo para fazer. Uma pequena batalha que ela poderia vencer contra a decadência. Ela começou a esfregar, a água no balde rapidamente se tornando preta. O esforço físico era um alívio, um canal para sua raiva e seu desespero. Ela esfregava com força, a mente vazia, focada apenas na tarefa, enquanto seus dedos, protegidos apenas por um pano fino, passavam repetidamente sobre a pedra áspera. Ela sentiu algo. Sob a camada de fuligem gordurosa, havia uma interrupção na textura da parede. Não era a superfície irregular e natural da pedra. Era uma linha reta, uma borda. Intrigada, ela parou e se aproximou. Usou a unha para raspar a fuligem naquele ponto específico. A linha tornou-se mais clara. Era a borda de algo metálico, embutido na parede de pedra. Seu coração, que estava batendo em um ritmo lento e pesado de resignação, de repente acelerou. Ela esfregou a área com mais vigor, a água suja escorrendo pela parede. Lentamente, uma forma retangular começou a surgir da escuridão. Era uma chapa de metal, quase do mesmo tamanho de uma folha de papel, tão oxidada e coberta de fuligem que se camuflava perfeitamente com a pedra escura ao redor. Era uma obra de dissimulação quase perfeita, projetada para não ser encontrada. E ela a havia encontrado por puro acaso, por um ato de teimosia. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas desta vez não era de frio. Era o arrepio da descoberta. Seus olhos percorreram a superfície da chapa de metal, procurando por uma maçaneta, uma fresta, qualquer coisa que permitisse abri-la. Nada. Era uma placa lisa e sólida. A decepção começou a surgir, mas ela a afastou. Tinha que haver um jeito. Ela passou os dedos pela superfície fria e áspera, sentindo a textura da ferrugem. E então, bem no centro da placa, seus dedos sentiram uma pequena depressão. Ela raspou a fuligem dali com a unha, o coração martelando contra as costelas. A fuligem saiu, revelando um pequeno orifício escuro com bordas metálicas, um buraco de fechadura. Era minúsculo, quase invisível. Um calafrio elétrico percorreu seu corpo. A chave, a imagem da chave de latão com sua lâmina complexa, surgiu em sua mente. Seria possível? Depois de dias de busca infrutífera, a resposta estaria ali o tempo todo, escondida no lugar mais sombrio do farol, sob camadas de sujeira e tempo. A esperança explodiu dentro dela, forte e ofuscante. Ela não andou. Ela correu. Subiu as escadas do porão de 2 em 2 degraus, o som de seus passos ecoando como tiros na estrutura silenciosa. Suas mãos estavam pretas de fuligem, seu rosto sujo, mas ela não se importava. A única coisa em sua mente era a chave. Ela a havia deixado em uma pequena lata na cozinha. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou a lata. Pegou a chave. O metal frio e pesado pareceu vibrar em sua mão, como se reconhecesse que seu momento havia chegado. Com a chave em punho, ela voltou ao porão, movendo-se com uma urgência que não sentia desde que chegara. A penumbra do porão não a assustava mais. Agora, parecia um lugar de promessas. Ajoelhou-se novamente em frente à parede, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Um tambor frenético de antecipação. Com a respiração suspensa, ela levou a ponta da chave de latão até o pequeno orifício na placa de metal. Era o momento da verdade. Todo o seu destino parecia depender daquele pequeno encaixe. A chave deslizou para dentro da fechadura. Um encaixe perfeito.
Elisa soltou o ar que nem sabia que estava prendendo, um suspiro trêmulo de alívio e espanto. A primeira parte do quebra-cabeça estava resolvida. Agora, a segunda, com os dedos ainda sujos de fuligem, ela segurou a cabeça em forma de âncora da chave e girou. No início, houve resistência. Décadas de inatividade, ferrugem e sal haviam quase soldado o mecanismo. Ela sentiu o metal ranger internamente. Por um momento de pânico, achou que a chave poderia quebrar. Reuniu suas forças, aplicou uma pressão firme e constante. E então, com um clique alto e metálico que soou como um trovão no porão silencioso, o mecanismo cedeu. O som foi a coisa mais satisfatória que Elisa já tinha ouvido. Era o som de um segredo se abrindo, de uma história esquecida voltando à vida. O som da esperança, não mais frágil e vacilante, mas real e tangível. Ela sentiu um triunfo avassalador. Ela havia conseguido. Havia desvendado o primeiro mistério do farol. A chapa de metal não tinha dobradiças. Com o mecanismo destravado, ela simplesmente se soltou e caiu para a frente, presa por um fio de metal para não cair no chão. O movimento revelou uma cavidade escura e retangular na parede de pedra, um buraco negro que parecia engolir a pouca luz do ambiente. Uma lufada de ar escapou do compartimento, um ar que estava preso a uma eternidade. Era um cheiro diferente de tudo no farol. Não era o cheiro de mofo e umidade, mas um odor seco e penetrante de papel velho, tinta desbotada e talvez um traço de couro. Era o cheiro de uma biblioteca esquecida, o cheiro do tempo encapsulado. Elisa hesitou por um momento, o coração ainda acelerado. O que encontraria lá dentro? Seu instinto de sobrevivência lhe dizia para ter cuidado, mas a curiosidade era uma força irresistível, uma coceira em sua alma. Com a mão ainda trêmula, ela estendeu o braço para dentro da escuridão fria do compartimento secreto, sem saber que aquele gesto mudaria sua vida para sempre. Seus dedos tocaram algo frio, reto e metálico. Ela o agarrou e puxou para fora. Era uma pequena caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas muito mais pesada. A superfície estava manchada pela corrosão, mas não havia fechadura. A tampa era simples, apenas encaixada. Ela a colocou no chão empoeirado, o som metálico ecoando no silêncio. Lucas, que a seguira e observava tudo de longe, aproximou-se em silêncio, os olhos arregalados. Elisa olhou para ele, depois para a caixa. Este era o tesouro. Não o tipo de tesouro que Lucas imaginava, com moedas de ouro e joias brilhantes, mas algo que, naquele momento, parecia infinitamente mais valioso. Era uma resposta. Com os dedos rígidos de antecipação, ela forçou a tampa. A ferrugem nas bordas dificultou o movimento, mas com um rangido protestante, a tampa cedeu e se abriu. O cheiro de papel velho que ela sentira antes, agora explodiu do interior da caixa, forte e avassalador. Era o cheiro de histórias não contadas, de segredos enterrados. Dentro da caixa repousava o passado. No topo havia um maço de cartas amareladas amarradas com o que um dia fora uma fita de seda azul, agora desbotada para um cinza pálido. A caligrafia nas cartas era apertada, quase desesperada, as linhas de tinta preta borradas em alguns lugares, como se lágrimas tivessem caído sobre o papel enquanto eram escritas. Elisa sentiu um arrepio. Aquelas não eram cartas de amor, eram mensagens urgentes, escritas por alguém sob grande pressão. Debaixo das cartas havia um diário de bordo de capa dura, como os usados por capitães de navio. A capa de couro preto estava rachada e seca, mas o livro em si estava surpreendentemente bem preservado, protegido do tempo e da umidade pela caixa de metal e pelo compartimento secreto. Ela pegou o diário. Era pesado, substancial. Ela o abriu em uma página aleatória. A mesma caligrafia das cartas preenchia as linhas, documentando datas, nomes e eventos com uma precisão arrepiante. O mistério da chave estava resolvido, mas um muito maior e muito mais perigoso acabava de começar. Com os dedos frios e sujos de fuligem, Elisa pegou o maço de cartas. O papel era quebradiço, quase se desfazendo ao toque, e tinha uma cor amarelada como pele envelhecida. O cheiro que emanava delas
era o de tempo estagnado, uma mistura de poeira e uma tristeza antiga, quase palpável. Ela desfez o laço de fita cinzenta com um cuidado reverente, e a fita se partiu em seus dedos. Desdobrou a primeira carta. A caligrafia era pequena, quase arranhada no papel, como se cada palavra tivesse sido escrita com um esforço imenso. Ela sentiu seu coração apertar antes mesmo de ler. Aquelas não eram palavras de um funcionário do farol, mas sim o testamento de um prisioneiro. Ela levou o papel para mais perto da pouca luz que vinha da porta do porão e começou a ler. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, uma premonição de que estava prestes a cruzar um limiar do qual não poderia mais retornar. A verdade que estava por vir era mais escura do que a própria escuridão daquele porão úmido e esquecido pelo tempo. Meu nome é Arthur. Se você está lendo isso, eu provavelmente estou morto. Não por acidente, não pelo mar. Eles me trouxeram para cá em 1972. A leitura parou abruptamente. Elisa sentiu a náusea subir à sua garganta. Ela olhou instintivamente para Lucas, que observava tudo com olhos curiosos. Um terror gelado, diferente de tudo que já sentira, começou a se espalhar por suas veias. Ela continuou a ler, a voz de Arthur parecendo ecoar das paredes de pedra. As cartas narravam um pesadelo. Falavam de interrogatórios noturnos, do frio que penetrava os ossos, do som das ondas usado para abafar os gritos. Arthur era um jornalista que descobrira algo que não devia. Este farol não era um guia para navios, mas uma prisão clandestina da ditadura militar. Um buraco negro onde pessoas desapareciam. Elisa sentiu o ar ficar pesado, denso. As paredes, que antes eram apenas velhas e mofadas, agora pareciam manchadas de sofrimento. Cada gota de umidade uma lágrima esquecida. Cada rajada de vento um lamento preso. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, ela colocou as cartas de lado e pegou o diário de bordo. A capa de couro preta, dura e fria, parecia um caixão em miniatura. Ao abri-lo, um som seco de papel velho e cola ressecada quebrou o silêncio. Diferente da caligrafia desesperada das cartas, as páginas do diário estavam repletas de uma escrita precisa, metódica. Eram anotações frias, quase científicas, repletas de datas, códigos e nomes. A justaposição era assustadora. De um lado, a agonia de uma alma torturada. Do outro, o registro burocrático do mal. Elisa sentiu seu estômago revirar. O diário não pertencia a Arthur. Pertencia a um de seus algozes. Era um livro de contabilidade do horror, detalhando as operações secretas que aconteciam sob o disfarce daquele farol isolado. Cada página virada era como descer mais um degrau em uma espiral de escuridão. Uma escuridão que tinha um nome e um rosto, cuidadosamente registrados naquelas linhas com tinta desbotada. O nome Coronel Bastos aparecia repetidamente, sempre ligado a datas de chegada de cargas especiais. No início, Elisa não entendeu, mas então, em uma anotação de 1973, ela leu a frase que fez seu sangue gelar. Carga de Munique recebida. Artefatos seguros. Passageiros da Operação Odessa entregues em segurança. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com um estalo doentio em sua mente. O coronel, comandante militar da região, não estava apenas envolvido com a repressão política. Ele usava a costa isolada, a estrutura do farol, como um porto seguro para uma rede muito mais antiga e sombria. Contrabandeava obras de arte roubadas de famílias judias durante a Segunda Guerra Mundial e, em troca, dava refúgio no Brasil para criminosos de guerra nazistas que fugiam da justiça na Europa. O diário era a prova irrefutável. Arthur não fora preso por se opor à ditadura. Ele fora silenciado porque tropeçara no segredo pessoal e lucrativo do Coronel Bastos, uma herança maldita do maior crime da história da humanidade. Elisa fechou o diário com um baque surdo. A poeira que se levantou dançou na pouca luz, como cinzas de um passado que se recusava a morrer. Ela olhou ao redor do porão. Não via mais apenas um lugar sujo e abandonado. Via uma câmara de tortura, um cofre para tesouros roubados, um túmulo. O som do gotejar de água, que antes era apenas irritante, agora soava como um relógio sinistro, contando o tempo sobre um crime não resolvido. Ela se sentia cúmplice apenas por saber.
O peso daquele segredo era físico, uma pressão em seu peito que dificultava a respiração. Ela não havia encontrado apenas uma história de injustiça. Ela havia desenterrado um monstro. E o cheiro de mofo e terra molhada agora estava impregnado com o odor fantasmagórico de décadas de medo, ganância e morte. Ela se levantou, sentindo as pernas fracas. A realidade de sua situação havia mudado de forma irrevogável. Ela e Lucas não estavam apenas presos em um farol em ruínas. Estavam presos dentro de uma cena de crime. Foi então que um novo som cortou o ar, rasgando o barulho rítmico e familiar do mar. Não era o motor roncador e cansado do barco de pesca que trazia seus mantimentos. Era um som diferente. Um zumbido agudo, potente e agressivo. O som de um motor moderno e caro que se aproximava em alta velocidade. Elisa sentiu um arrepio de alarme instantâneo. Quem poderia ser? Ninguém vinha até ali. O isolamento era a característica definidora daquele lugar. O som do motor ficou mais forte, ecoando contra as rochas da península, uma clara violação da solidão do farol. Era o som de poder e de propósito. Não era alguém que estava perdido. Era alguém que sabia exatamente para onde estava indo. O coração de Elisa começou a bater descompassado, um tambor de pânico contra suas costelas. O segredo que ela acabara de desenterrar parecia pulsar em suas mãos, e o som daquele motor soava como a chegada do próprio monstro da história. Instintivamente, ela soube que aquilo não era uma coincidência. Correndo para a janela mais próxima no andar de cima, uma fresta suja de vidro que dava para o mar, Elisa espiou. Uma lancha branca e elegante, do tipo que ela só via em filmes, estava manobrando habilmente entre as rochas afiadas. O contraste era gritante. A embarcação moderna e luxuosa contra a paisagem cinzenta e selvagem. Um homem em um terno escuro e impecável saltou da lancha para as rochas com uma agilidade surpreendente. Ele se moveu com uma confiança que beirava a arrogância, como se aquele terreno hostil fosse o jardim de sua casa. Mesmo à distância, Elisa podia ver que ele não pertencia àquele lugar. Suas roupas, sua postura, tudo nele gritava poder e riqueza. Ele não olhou para o mar nem para o céu. Seus olhos estavam fixos em um único ponto, o topo do farol, onde ela estava. Um calafrio percorreu seu corpo. Ele não estava apenas vindo para o farol. Ele estava vindo para ela. Ele a viu. Por um instante, seus olhares se cruzaram através da distância e da sujeira do vidro, e ela sentiu como se tivesse sido marcada. Um pânico gelado tomou conta de Elisa. Ela correu de volta para o porão, o coração martelando na garganta. Com as mãos trêmulas, ela colocou as cartas e o diário de volta na caixa de metal. Fechou a tampa e a empurrou para o fundo do compartimento secreto. Fechou a chapa de metal e girou a chave, trancando o segredo de volta na escuridão. O clique da fechadura soou terrivelmente alto. Ela subiu, o rosto pálido, e agarrou a mão de Lucas. "Fique atrás de mim e não diga uma palavra." Ela sussurrou, a voz tensa. Lucas, sentindo o medo da mãe, apenas assentiu, os olhos arregalados. Então, eles ouviram. O som de sapatos caros e duros pisando nas pedras irregulares do caminho que levava à porta. Passos firmes, rítmicos, que se aproximavam sem hesitação. Cada passo era um golpe surdo contra o silêncio, um anúncio da invasão que estava prestes a acontecer. O som parou bem em frente à porta. Uma pausa. E então, uma batida. Não uma batida hesitante, mas uma batida forte, confiante e exigente. Ela respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos, e abriu a pesada porta de metal. O homem que estava do lado de fora era exatamente como parecera à distância. Alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, vestido com um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhara em toda a sua vida. Um relógio de ouro brilhava discretamente em seu pulso. Um cheiro sutil de colônia cara lutou contra o cheiro de mofo do farol. Um perfume de civilização e poder em meio à decadência. Mas foram seus olhos que prenderam a atenção de Elisa. Eram de um azul pálido, frios e penetrantes como o próprio mar de inverno. Ele sorriu, mas o sorriso não aqueceu seus olhos. Era um sorriso polido, praticado, uma máscara fina sobre algo duro e calculista. "Boa tarde."
disse ele. A voz suave e culta, mas carregada de uma autoridade inquestionável. A senhora deve ser a nova zeladora. Eu sou o Dr. Bastos. O nome a atingiu como um soco no estômago. Bastos. O filho do coronel. O herdeiro do segredo. Ele se apresentou como um empresário local e filantropo, presidente de uma fundação dedicada à preservação do patrimônio histórico da região. Estou apenas fazendo uma inspeção de rotina, disse ele, o sorriso polido ainda no lugar, para ver se a nova funcionária precisa de algo, se está se adaptando bem. Mas seus olhos não estavam inspecionando a estrutura decrépita. Eles estavam inspecionando-a. Percorriam seu rosto, suas roupas gastas, o interior sujo do farol, não com pena, mas com uma avaliação fria e analítica. Era o olhar de alguém procurando por fraquezas, por rachaduras na armadura. Elisa sentiu-se completamente exposta, como se ele pudesse ver através dela, diretamente para o segredo que ela havia acabado de trancar no porão. Ela murmurou uma resposta, algo sobre estar tudo bem, mas sua voz saiu fraca, um fio de som em meio à tensão sufocante que ele trouxera consigo para dentro do farol. O ar parecia ter ficado mais rarefeito, mais difícil de respirar. Sem ser convidado, Dr. Bastos deu um passo para dentro, forçando Elisa a recuar. Seus sapatos de couro italiano, impecavelmente polidos, pareciam uma profanação no chão de pedra sujo e irregular. Ele gesticulou vagamente para as paredes manchadas de umidade. Um lugar difícil, não é? Requer uma pessoa de fibra para aguentar essa solidão. Ele fez uma pausa, seus olhos frios pousando novamente sobre ela. Meu falecido pai, o coronel Bastos, um grande homem, um herói local, sempre dizia que este farol tinha uma alma própria. Ele amava este lugar. Cada palavra era dita com uma calma assustadora. Ao mencionar o pai, o coronel do diário, ele observou a reação de Elisa com uma intensidade predatória. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um gelo que começou na base de seu pescoço e desceu por suas costas. Ela lutou para manter o rosto inexpressivo, para não trair o terror e o conhecimento que turbilhavam dentro dela. Ela não era mais uma zeladora. Era uma jogadora em um jogo mortal que ela não entendia. Seus olhos então se desviaram e pousaram em Lucas, que se agarrava à perna de Elisa, tentando se esconder. O sorriso de Dr. Bastos se alargou, mas de alguma forma ficou ainda mais gelado, desprovido de qualquer calor humano. Ele se agachou lentamente, tentando ficar na altura do menino, um movimento que deveria parecer amigável, mas que pareceu ameaçador. Olá, garoto, que corajoso você é, morando em um castelo de pedra como este. Sua voz era um sussurro suave. Ele então se endireitou e olhou para Elisa, o sorriso desaparecendo. Mas é um lugar muito perigoso para uma criança, disse ele, o tom agora baixo e sério. As escadas são traiçoeiras. A estrutura está podre. Um pequeno descuido, um passo em falso e uma tragédia pode acontecer. As palavras eram como carícias de uma lâmina fria. Ele não estava falando sobre o farol. Ele estava falando sobre ela, sobre o que aconteceria se ela desse um passo em falso. A ameaça, velada e sutil, pairava no ar, mais pesada que a umidade. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope branco e grosso. Estendeu-o para Elisa. Eu entendo sua situação e admiro sua coragem, mas este não é um lugar para uma mãe e seu filho. Quero ajudá-la. Elisa olhou para o envelope, depois para ele, confusa. Dentro deste envelope há R$ 50.000, o suficiente para a senhora alugar um bom apartamento em qualquer cidade, recomeçar sua vida, colocar seu filho em uma boa escola. Considere um bônus por sua bravura. Minha fundação vai encontrar outro zelador, talvez alguém sem família. O valor a deixou tonta. R$ 50.000. Era a solução para todos os seus problemas. Uma quantia que ela não conseguiria juntar nem em 10 vidas. Era a sua salvação, oferecida em um envelope branco pela mão do filho do monstro. O som do vento lá fora pareceu parar. Tudo que ela ouvia era o farfalhar do papel em suas mãos e a batida ensurdecedora de seu próprio coração. Elisa não pegou o envelope. Suas mãos estavam paralisadas ao lado do corpo. Doutor,
Bastos empurrou o envelope contra sua mão até que seus dedos se fechassem sobre ele por reflexo. O papel era liso e pesado. "Pense bem, minha senhora", disse ele. Sua voz agora um murmúrio baixo e conspiratório, quase íntimo. Ele se inclinou um pouco para a frente. "Este farol tem uma história sombria. Paredes velhas guardam mais do que mofo. O mar é traiçoeiro e a memória das pessoas também. Tragédias podem acontecer tão facilmente em um lugar isolado como este. Seria uma pena se algo acontecesse com uma família tão bonita." Ele olhou diretamente nos olhos dela, e por um segundo, a máscara de filantropo caiu completamente, revelando a face fria e implacável do predador que herdara o império de seu pai. Não era uma oferta. Era um pagamento pelo silêncio, um aviso. Pegue o dinheiro e desapareça, ou enfrente as consequências. Ele então se virou e saiu, seus passos firmes se afastando, deixando-a sozinha no silêncio ensurdecedor. Elisa ficou parada, o envelope pesado em sua mão, seu conteúdo uma promessa de vida e uma sentença de cumplicidade. O cheiro da colônia cara de Dr. Bastos ainda pairava no ar, uma presença fantasmagórica e sufocante. Lá fora, o som do motor da lancha voltando à vida era o som de sua janela de oportunidade se fechando. 50 mil reais. Segurança. Um futuro para Lucas, longe da fome, do frio e do medo. Tudo o que ela precisava fazer era esquecer. Esquecer um jornalista chamado Arthur, esquecer as cartas, o diário e o mal que impregnava as pedras daquele farol. Ela podia pegar o dinheiro, fugir e fingir que nada daquilo havia acontecido. Ou ela podia ficar, guardar as provas e lutar por um fantasma, por uma justiça enterrada há meio século. Mas lutar contra um homem como o Dr. Bastos, um homem que tinha o poder de fazer pessoas desaparecerem, significava colocar a vida de seu próprio filho em perigo mortal. O que você faria no lugar dela? Aceitaria o dinheiro para garantir a segurança imediata do seu filho ou arriscaria absolutamente tudo pela chance de expor a verdade? O envelope branco e pesado permaneceu sobre a mesa de madeira carcomida, uma mancha de pureza e corrupção no meio da sujeira. Elisa o encarava como se fosse uma serpente prestes a dar o bote. 50 mil reais. As palavras do Dr. Bastos ecoavam em sua mente, frias e cortantes. Tragédias podem acontecer. Não era um conselho, era uma sentença. Ela sentiu um calafrio profundo, que não vinha da umidade do farol, mas da constatação gelada de que a história que descobrira não estava morta e enterrada. Estava viva, e seu herdeiro acabara de bater à sua porta. O dinheiro queimava sua visão. Era a liberdade e a segurança de seu filho em troca de sua alma, em troca do silêncio sobre o sofrimento de um homem chamado Arthur. O som do mar, antes um ruído de fundo opressivo. Agora parecia um coro de vozes sussurrantes, as vozes dos fantasmas daquele lugar, esperando por sua decisão. Seu coração batia em um ritmo descontrolado, uma mistura de terror e uma raiva impotente que começava a ferver sob a superfície do medo. Ela não era uma heroína, era uma mãe desesperada. 2 dias se passaram em uma agonia silenciosa. O envelope continuava lá, intocado. Elisa tentava forçar uma normalidade que não existia, brincando com Lucas, lendo para ele as mesmas histórias de sempre, mas sua mente estava em outro lugar. Cada sombra parecia mais longa, cada rangido da estrutura soava como um passo se aproximando. Ela escondia a caixa de metal com o diário e as cartas em um novo lugar a cada poucas horas, movida por uma paranoia crescente. Sentia-se caçada. O medo era uma presença física, um nó constante em sua garganta que a impedia de engolir. A comida tinha gosto de cinzas. A noite era a pior parte. Na escuridão, com Lucas dormindo a seu lado, ela se via assombrada pela escolha. Pegar o dinheiro e fugir, garantindo que Lucas nunca mais passaria fome, ou ficar e lutar por um fantasma, arriscando a única coisa que importava no mundo. A imagem dos olhos frios de Dr. Bastos a assombrava, a promessa velada de violência pairando sobre eles como a neblina constante que envolvia o farol. Ela estava presa, não pela pedra, mas pelo medo.
Foi o som familiar e rascante do motor do barco de seu Inácio que quebrou o feitiço de pavor. Era o dia da entrega quinzenal de mantimentos, um som de rotina, de normalidade, que em qualquer outro momento seria banal, mas que agora soou para Elisa como um chamado, uma possível tábua de salvação. Ela correu para a janela, o coração disparado, e viu a pequena embarcação de pesca balançando nas ondas, uma mancha de cor e vida contra o cinza do mar e da rocha. Um alívio tão intenso a invadiu que suas pernas fraquejaram. Ele era a única pessoa que ela via, seu único contato com o mundo exterior. Uma ideia desesperada começou a se formar em sua mente, uma aposta perigosa, talvez sua única aposta. Confiar em um estranho era uma loucura, mas ficar em silêncio, esmagada pelo segredo e pela ameaça de Bastos, era uma certeza de destruição, fosse ela física ou espiritual. Ela precisava falar. Precisava dividir o peso daquele segredo antes que ele a esmagasse por completo. O motor do barco se aproximando era o som de uma decisão sendo tomada. Seu Inácio atracou o barco com a eficiência silenciosa de quem fez aquilo a vida inteira. Era um homem de talvez 70 anos, com a pele do rosto e das mãos curtida pelo sol e pelo sal, transformada em um mapa de rugas profundas. Seus olhos, no entanto, eram surpreendentemente claros e gentis. Ele descarregou as caixas de mantimentos com movimentos lentos e econômicos, sem dizer uma palavra. Ele notou a palidez de Elisa, as olheiras escuras sob seus olhos. Ele viu o envelope branco sobre a mesa, mas não perguntou nada. Seu silêncio não era de indiferença, mas de um respeito antigo, uma sabedoria que entendia que certas dores não podem ser cutucadas. Ele apenas a observava com uma calma que contrastava violentamente com o turbilhão dentro dela. Elisa sentiu a garganta secar. As palavras não saíam. Como começar? Como explicar a loucura que havia desenterrado? Como pedir ajuda sem parecer uma mulher que havia perdido o juízo por causa da solidão e do isolamento daquele lugar amaldiçoado? O cheiro de peixe e maresia que ele trazia consigo era o cheiro da vida real, um antídoto para o cheiro de morte do farol. Com as mãos trêmulas, ignorando o envelope sobre a mesa, Elisa foi até seu esconderijo e pegou uma das cartas de Arthur. O papel amarelado parecia frágil, um fantasma em seus dedos. Ela voltou para a sala principal, onde seu Inácio terminava de empilhar as caixas. Seu coração batia com tanta força que ela temia que ele pudesse ouvi-lo. "Seu Inácio", começou ela, a voz um sussurro rouco. "Eu encontrei uma coisa. Aqui no farol, eu não sei o que fazer. Estou com medo." Ela estendeu a carta para ele. O pescador idoso parou o que estava fazendo e olhou para a mão dela, depois para seu rosto aterrorizado. Havia uma hesitação em seu olhar, a cautela de um homem que já viu muita coisa na vida, mas ele viu a verdade no desespero dela. Lentamente, ele limpou as mãos calejadas na calça, pegou a carta com uma delicadeza inesperada e a levou para perto da luz fraca da janela. Seus olhos percorreram as primeiras linhas, a caligrafia desesperada de um homem morto há muito tempo. Elisa prendeu a respiração, o destino de sua próxima ação dependendo da reação daquele velho pescador. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Elisa já experimentara. Durou uma eternidade. Seu Inácio permaneceu imóvel, lendo. Seu rosto, normalmente uma máscara serena, começou a se contrair. Uma emoção profunda, uma dor antiga, emergiu das profundezas de suas rugas. Elisa viu seus ombros caírem ligeiramente, como se um peso que ele carregara por décadas tivesse subitamente dobrado. Ele não precisou ler muito. Seus olhos se fixaram em um único ponto, no início da carta. No nome. "Arthur", ele sussurrou, a voz embargada. Um som que parecia ter viajado por 50 anos de dor para finalmente escapar. Ele ergueu os olhos para Elisa e ela viu o que não esperava. Lágrimas. Lágrimas silenciosas que começaram a traçar caminhos pelas rugas profundas de seu rosto, brilhando como o próprio mar sob um sol fraco. "Arthur era meu irmão", disse ele, a voz quebrando. "Meu irmão mais velho, um estudante de jornalismo. Ele desapareceu em 1972. Nunca mais o vimos."
A revelação a atingiu como uma onda, tirando-lhe o fôlego. O fantasma tinha um rosto, uma família, tinha um irmão. O aliado que ela não sabia que precisava estava bem na sua frente. A dor de Inácio era real, palpável. Ele se sentou pesadamente em uma das cadeiras, a carta ainda em sua mão trêmula. Nós sempre soubemos ou desconfiamos, continuou ele, a voz ganhando uma força amarga. O coronel Bastos, ele mandava na região. Ninguém se atrevia a cruzar seu caminho. Arthur estava investigando coisas, fazendo perguntas. Uma noite, ele simplesmente não voltou para casa. A polícia disse que ele devia ter fugido com alguma namorada. Mentiras. Sempre foram mentiras. Elisa contou-lhe tudo. Sobre a chave, o compartimento secreto, o diário, a visita de Dr. do Bastos, o dinheiro, a ameaça. A cada palavra, o rosto de Inácio se endurecia, a tristeza dando lugar a uma fúria fria e antiga. Ele não estava mais chorando. Seus olhos claros agora brilhavam com uma determinação de aço. Ele olhou para o envelope sobre a mesa com desprezo. É o dinheiro de sangue do pai dele. Ele está com medo. Você encontrou a prova que procuramos por uma vida inteira. Naquele momento, eles deixaram de ser uma zeladora e um pescador. Eram uma aliança forjada na dor e na busca por justiça. Você não está mais sozinha, minha filha, disse seu Inácio, a voz firme. Eles fizeram um plano. A polícia local era inútil, comprada e controlada por Bastos. Inácio usaria o rádio de longa distância de seu barco, um equipamento potente que a guarda costeira exigia, para contatar autoridades fora do alcance do empresário. Ele conhecia um jornalista em São Paulo, um homem sério, e tinha um contato vago em Brasília, alguém ligado à Comissão da Verdade. Mas eles precisavam de tempo e de um sinal. Combinaram que Elisa tentaria contatá-lo pelo rádio do Farol, que tinha um alcance limitado, todas as noites em um horário específico. Se ela falhasse por uma noite, apenas uma, Inácio entenderia que algo estava errado. Ele viria imediatamente. E não viria sozinho. A esperança, que havia sido brutalmente assassinada dias antes, renasceu. Não era mais uma esperança frágil, mas uma esperança endurecida pela aliança e por um plano concreto. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa sentiu que poderia haver uma saída. O peso em seu peito não desapareceu, mas agora era um peso que ela compartilhava. A partida de Inácio deixou um silêncio diferente no Farol. Não era mais o silêncio da solidão, mas o silêncio da antecipação, da calmaria antes da tempestade. Elisa sentia a adrenalina pulsando em suas veias, uma energia que a mantinha alerta, afiada. Ela escondeu o envelope com o dinheiro junto com as provas. Era mais uma peça da história, a prova da tentativa de suborno. Ela olhou para o rádio do Farol, um aparelho antigo e pesado. Seria sua linha da vida. Naquela noite, ela ligou o aparelho no horário combinado. O som de estática encheu a sala. E então ela ouviu a voz calma de Inácio do outro lado, distante e chiada, mas clara. Na escuta, disse ele. Na escuta, respondeu ela. Foram as duas palavras mais reconfortantes que ela já pronunciara. Eles não conversaram. Não precisavam. O contato era o suficiente. A conexão estava estabelecida. Ela não estava mais em uma ilha. Havia uma ponte, frágil e invisível. Mas uma ponte mesmo assim. O medo ainda estava lá. Mas agora a coragem estava ao seu lado, disputando o mesmo espaço. No terceiro dia após a partida de Inácio, o céu começou a mudar. A cor cinza claro do horizonte escureceu para um azul chumbo, pesado e ameaçador. O vento, que era uma presença constante, ganhou uma nova fúria, assobiando pelas frestas com um uivo agudo e fantasmagórico. O mar, antes apenas agitado, começou a se rebelar. Ondas enormes, com cristas de espuma branca, erguiam-se como monstros líquidos antes de se arremessarem contra as rochas da península com um som de trovão. Uma tempestade estava chegando, uma tempestade de proporções épicas, do tipo que os velhos pescadores contam histórias. Elisa sentiu um nó de pressentimento se formar em seu estômago. A natureza parecia estar refletindo o caos que estava prestes a se desenrolar. O farol gemia sob a força dos ventos,
a estrutura inteira vibrando levemente, como um animal assustado. Lucas, que normalmente amava a chuva, estava quieto, observando a fúria do lado de fora com os olhos arregalados. A tempestade os isolava do mundo de uma forma definitiva e assustadora. Naquela noite, a tempestade atingiu seu ápice. A chuva caía em lençóis, batendo nas janelas como punhados de cascalho. Relâmpagos rasgavam o céu negro, iluminando a cena apocalíptica do mar revolto por frações de segundo. O barulho era ensurdecedor, uma cacofonia de vento uivante. Ondas explodindo e trovões que faziam o chão tremer. Era hora do contato com Inácio. Com o coração na boca, Elisa foi até o rádio, ligou o interruptor. A luz do aparelho não acendeu. Um silêncio mortal respondeu. Ela apertou o botão de novo e de novo. Nada. Apenas o silêncio eletrônico, mais aterrorizante que o rugido da tempestade. Um pânico gelado a percorreu. Sabotagem. Bastos não esperou. Ele não deu tempo para ela pensar. Ele agiu. Ele cortara sua única linha de comunicação, seu único pedido de socorro. O sinal combinado com Inácio estava quebrado. Ele não saberia que ela estava em perigo até a noite seguinte, quando ela não respondesse. E uma noite, ela sabia em seus ossos, era tempo demais. Eles estavam vindo. O som da tempestade era a cobertura perfeita, e então ela ouviu. Um som que não pertencia à tempestade. Um som que fez seu sangue gelar. Por entre as pausas do trovão, ela ouviu o ronco grave e esforçado de um motor de barco, lutando contra o mar furioso. Não era o motor de Inácio. Era mais forte, mais agressivo. Ela correu para a janela da torre, limpando o vidro embaçado com a manga da blusa. Um relâmpago iluminou a cena. Um barco escuro e robusto, não uma lancha de luxo, mas uma embarcação de trabalho pesado, estava perigosamente perto das rochas. Duas figuras de capa de chuva escura lutavam para amarrar o barco. Não eram pescadores. Seus movimentos eram rápidos, eficientes e violentos. Ela viu o brilho de algo metálico na mão de um deles, quando outro relâmpago cortou o céu. Não era um equipamento de pesca. Eram armas. A ameaça de Dr. Bastos não era mais velada. O pagamento pelo silêncio havia sido recusado, e agora vinha o preço pela desobediência. Eles não estavam ali para conversar. Estavam ali para limpar o local, para apagar as provas e as testemunhas, Elisa e Lucas. Um terror primitivo e avassalador tomou conta de Elisa. Não havia para onde correr. A única saída era o mar revolto, uma morte certa. A porta de metal na base era a única entrada e saída. Eles estavam encurralados em uma torre de pedra, uma armadilha vertical. O instinto de lutar ou fugir gritava em seu cérebro, mas a fuga era impossível. Restava lutar. Mas como? Ela era uma costureira, não uma guerreira, contra dois homens armados. Então, ela olhou para Lucas. Ele estava encolhido em um canto, tremendo, os olhos fixos nela, cheios de um terror que nenhuma criança deveria conhecer. Naquele instante, o medo de Elisa se transformou. A adrenalina queimou o pânico, transformando-o em uma fúria gelada e calculista. Era o instinto mais antigo do mundo, a mãe protegendo sua cria. Ela não lutaria por si mesma, lutaria por ele. Com uma clareza mental assustadora, nascida do desespero absoluto, ela soube o que tinha que fazer. O farol não era mais uma prisão. Tinha que se tornar sua arma. Ela conhecia cada tábua podre, cada viga solta, cada canto escuro. Eles não. Ela ouviu o som da porta de metal na base sendo forçada, um rangido alto, seguido por um estrondo metálico quando a fechadura cedeu. Eles estavam dentro. Lucas, escute com atenção, disse ela, a voz firme e baixa, segurando o rosto do filho entre as mãos. Vamos brincar de esconde-esconde, o melhor de todos. Você vai se esconder no nosso lugar secreto, o do porão, e não vai sair por nada, não importa o que ouça. Você vai levar a caixa com você e vai protegê-la. Você promete? Os olhos de Lucas estavam cheios de lágrimas, mas ele assentiu com coragem. Ela o levou rapidamente até o porão, abriu o compartimento, colocou a caixa de metal dentro e o ajudou a entrar. O espaço era apertado, mas seguro. Eu te amo. Fique em silêncio absoluto, sussurrou ela.
antes de fechar a chapa de metal e trancar. O clique da fechadura foi o som de uma promessa. Agora, ela estava sozinha, e os caçadores estavam subindo. Ela ouviu os passos pesados no primeiro andar, o som de vozes masculinas, abafadas pela tempestade. Era hora do jogo começar. Elisa subiu silenciosamente pela escadaria em caracol, seus pés descalços não fazendo barulho no metal frio. O coração batia forte contra suas costelas, um tambor de guerra. Ela não era uma presa. Era uma isca. Ela chegou a um patamar intermediário, onde sabia que uma das vigas de madeira que sustentavam o piso estava quase completamente podre, corroída pela umidade. Era um dos muitos perigos que ela aprendera a evitar. Agora, seria uma armadilha. Ela se escondeu na escuridão de um pequeno nicho na parede, o corpo pressionado contra a pedra fria e úmida. O cheiro de seu próprio medo era acre em suas narinas. Ela ouviu os passos na escada abaixo, subindo. "Vasculhem tudo. Ele quer os papéis", gritou um dos homens para o outro, a voz brutal cortando o uivo do vento. Eles subiam com a confiança de predadores, as lanternas potentes cortando a escuridão. O feixe de luz de uma das lanternas passou a centímetros de seu rosto. Ela não respirou. O primeiro homem passou por seu esconderijo. Agora era a vez do segundo. Quando o segundo homem estava prestes a passar, no ponto exato sob a viga podre, Elisa agiu. Com toda a força que conseguiu reunir, ela empurrou a extremidade da viga com os pés. A madeira, já frágil, estalou com um som doentio de quebra. Houve um grito de surpresa e dor. A viga despencou, atingindo o homem no ombro e na cabeça. Ele perdeu o equilíbrio na escada estreita e caiu para trás. Um grito curto cortado por um baque surdo e pesado, quando seu corpo atingiu o chão de pedra vários metros abaixo. Um silêncio momentâneo se instalou, quebrado apenas pela tempestade. O primeiro capanga, que estava mais acima, gritou o nome do parceiro e apontou a lanterna para baixo, iluminando o corpo imóvel. "Sua desgraçada! Eu vou te matar!" Ele rugiu, a voz cheia de ódio, e começou a subir as escadas correndo, não mais com cautela, mas com uma fúria cega. Elisa não esperou. Ela continuou a subir, o coração martelando, a adrenalina cantando em seus ouvidos. A caçada agora era pessoal. O confronto final seria no topo, na sala da luz. Ela irrompeu na sala da lanterna, o coração do farol. O vento e a chuva entravam pelas frestas do domo de vidro, e o barulho da tempestade ali era ensurdecedor. O enorme mecanismo da lente de Fresnel girava lentamente, um monstro de cristal e latão, mesmo com a lâmpada principal desligada. O capanga surgiu na abertura da escada segundos depois, a lanterna em uma mão e a arma na outra. Ele era uma silhueta grande e ameaçadora contra a escuridão. "Acabou a brincadeira", rosnou ele, ofegante. O feixe de sua lanterna aprendeu contra o mecanismo da lente. Ela estava encurralada. Não havia mais para onde subir. Abaixo dela, apenas o mar furioso e a morte. O homem avançou lentamente, um sorriso cruel no rosto. Ele ergueu a arma, mirando. Elisa recuou, até sentir o metal frio do mecanismo da lente em suas costas. Seus olhos se arregalaram não de medo, mas de uma ideia súbita e desesperada. A luz, o farol era a sua arma final. Com um movimento rápido e desesperado, ela se jogou para o lado e acionou o interruptor principal da lâmpada do farol. Um zumbido elétrico profundo encheu a sala por um segundo, e então uma luz de intensidade inimaginável explodiu. Milhares de watts de pura energia, focados e amplificados pelas lentes de Fresnel, transformaram a sala em um sol em miniatura. O capanga, que estava olhando diretamente para a lâmpada, gritou de dor, largando a arma e a lanterna para levar as mãos aos olhos. Ele estava completamente cego, desorientado pela explosão de luz que queimou suas retinas. O feixe de luz giratório do farol começou seu ciclo lento, varrendo a sala e o mar lá fora, criando um padrão estroboscópico de luz ofuscante e escuridão profunda. O homem cambaleava para trás, gritando, tentando escapar da luz torturante, completamente cego e desorientado pelo padrão de luz e sombra. Ele não via mais nada. A luz do farol, projetada para salvar vidas no mar, tornara-se uma arma brutal. Cego e em pânico,
O homem tropeçou para trás, seus pés procurando um apoio que não existia. Ele se desequilibrou na beirada da escada aberta de onde viera. Elisa observou, paralisada, enquanto ele lutava por um segundo no limiar, os braços se agitando no ar em busca de algo para se agarrar. Mas não havia nada. O feixe de luz giratório passou por ele mais uma vez, um holofote cruel em seus últimos momentos. Com um grito final que foi engolido pelo rugido da tempestade, ele despencou na escuridão da torre, o som de seu corpo batendo no metal da escada e, finalmente, no chão de pedra lá embaixo, foi um eco horrível que subiu pela estrutura. E então, silêncio. Apenas o zumbido do mecanismo, o uivo do vento e o som do seu próprio coração, batendo como se quisesse sair pela boca. Ela estava sozinha. Ela havia sobrevivido. Tremendo incontrolavelmente, coberta de suor frio, ela se encolheu no chão, a luz giratória do farol passando por ela como um guardião silencioso. A costureira havia se tornado uma guerreira. O silêncio dentro do farol era agora mais profundo e assustador do que o barulho da tempestade. Elisa permaneceu paralisada por um tempo que não conseguiu medir, a adrenalina começando a diminuir e dando lugar a um tremor incontrolável em todo o seu corpo. O cheiro de ozônio da lâmpada potente misturava-se ao cheiro de chuva e de seu próprio medo. A imagem do homem caindo se repetia em sua mente, um filme de horror em loop. Mas então, um pensamento a sacudiu, mais forte que qualquer trovão. Lucas. Ele ainda estava lá embaixo, sozinho no escuro, no compartimento secreto. A força de mãe, que a impulsionara a lutar, que agora a impulsionava a se mover. Ela desligou a luz ofuscante do farol, mergulhando a sala na penumbra, e começou a descer as escadas em caracol. Cada passo, uma prova de esforço, o corpo dolorido e a mente em frangalhos. Ela precisava chegar até seu filho. Precisava garantir que ele estava seguro. A luta não terminara até que ela o tivesse em seus braços novamente, e só então ela poderia pensar no que viria depois. Ao descer, ela passou pelo corpo do segundo capanga. Uma forma escura e imóvel no chão de pedra. Ela desviou o olhar, a náusea subindo à sua garganta. Não havia tempo para horror ou culpa, apenas para a sobrevivência. Ela chegou ao porão escuro e úmido. A chapa de metal estava intacta. Com os dedos trêmulos, ela pegou a chave de latão do bolso, o metal frio um conforto estranho em sua mão, e destrancou o compartimento. Lucas, sou eu, querido. Sou a mamãe, sussurrou ela, a voz rouca. A chapa se abriu e ela viu seu filho, encolhido no canto mais distante, abraçado à caixa de metal como se sua vida dependesse disso. Ele estava chorando silenciosamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Ao vê-la, ele se jogou em seus braços, soluçando convulsivamente. Elisa o abraçou com toda a força, enterrando o rosto em seus cabelos, inalando o cheiro de seu filho, o cheiro de vida, de sua razão para tudo. Está tudo bem agora. Acabou. A mamãe está aqui. Ela repetia, mais para si mesma do que para ele. Eles ficaram ali, abraçados no chão frio do porão por um longo tempo. O som da tempestade lá fora começou a diminuir. O pior já havia passado. Elisa sentia o corpo de Lucas relaxar lentamente em seus braços, o choro dando lugar a soluços esporádicos. Ela olhou para a caixa de metal ao lado deles. As cartas, o diário, as provas pelas quais quase morreram. O peso daquela caixa parecia ter aumentado 1000 vezes. Já não era apenas uma história de injustiça. Era a sua história agora, escrita com o sangue e o medo daquela noite. O sacrifício de Arthur, 50 anos antes, e sua própria luta desesperada naquela noite estavam agora entrelaçados, um fio do tempo conectando duas batalhas pela verdade travadas naquele mesmo local. Ela sabia que não podia mais voltar atrás. A oferta de Dr. Bastos era uma piada de mau gosto agora. A luta precisava ir até o fim, pela memória de Arthur, pela família de Inácio e, acima de tudo, para que Lucas pudesse viver em um mundo onde monstros como os Bastos não vencessem. O primeiro raio de sol da manhã encontrou o farol em um silêncio ressacado. A tempestade havia passado.
deixando para trás um céu lavado e um mar calmo, quase culpado. Elisa estava exausta, os músculos doíam, o corpo coberto de arranhões e hematomas. Mas ela estava viva, e seu filho estava seguro. Ela olhou pela janela, para a imensidão azul do oceano. E então ela viu um ponto no horizonte. Um ponto que crescia rapidamente, deixando um rastro de espuma branca. Não era um barco. Eram dois. Um era a pequena embarcação de pesca de seu Inácio. O outro era maior, cinza, com as insígnias da Polícia Federal. Inácio não esperara. Seu instinto, a conexão que eles haviam forjado, dissera-lhe que algo estava errado. Ele não precisou do sinal quebrado. Ele veio, e não veio sozinho. Um soluço de alívio escapou dos lábios de Elisa. Não era o fim da luta, mas era o começo do fim. A cavalaria, lenta mas segura, havia finalmente chegado àquela torre de pedra isolada no fim do mundo. Enquanto os barcos se aproximavam, Elisa pegou a caixa de metal. Estava fria e pesada em suas mãos. Era o legado de Arthur, a sua arma e a sua justificação. Ela sabia que sua vida como uma costureira anônima e desesperada havia terminado para sempre na noite anterior. O que ela se tornaria a seguir, ela não sabia, mas sabia que havia feito a escolha certa. Havia recusado o dinheiro de sangue, protegido seu filho e lutado. O caminho à frente seria longo e difícil, cheio de depoimentos, advogados e talvez mais perigos, mas pela primeira vez desde que seu marido morrera, ela não se sentia uma vítima do destino. Sentia-se uma agente de mudança, forjada no medo e no fogo. Olhou para Lucas, que agora dormia um sono exausto em seu colo, e sentiu uma onda de amor e determinação. Ela havia mostrado a ele não como fugir de monstros, mas como enfrentá-los. E essa era a única herança que realmente importava. O farol, antes uma prisão de desespero, havia se tornado o cenário de sua improvável e brutal transformação. Ela se levantou, com Lucas em seus braços, e caminhou em direção à porta da frente para encontrar a ajuda que chegava. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando as partículas de poeira no ar, que pareciam brilhar como ouro. O cheiro de mofo e decadência ainda estava lá, mas misturado a ele havia algo novo, o cheiro fresco e limpo do ar depois da tempestade. O cheiro de um novo começo. Ela não era mais a mulher que chegara ali semanas antes, quebrada e sem esperança. As paredes daquele farol haviam testemunhado sua queda, mas também haviam testemunhado sua ascensão. Ela havia sido testada nas profundezas do desespero e da violência, e saíra do outro lado, não ilesa, mas inteira, mais forte. O som dos motores dos barcos estava agora muito próximo, o som da justiça, lenta, mas inexorável. Finalmente chegando à Ponta Negra, e ela estava pronta para recebê-la, com a prova de um crime de meio século em uma mão e o futuro de seu filho na outra. A redenção estava no horizonte. A noite de terror havia solidificado a decisão de Elisa de uma forma que nenhuma quantia em dinheiro poderia abalar. A ameaça não era mais uma abstração, uma frase sussurrada por um homem de terno caro. Tinha um rosto, o rosto dos homens que invadiram seu refúgio, e um som, o som do metal sendo forçado e dos corpos caindo na escuridão. O instinto de sobrevivência, que a levara a lutar com uma ferocidade que ela não sabia possuir, agora se transformara em um propósito inabalável. O diário e as cartas não eram mais apenas sobre o passado, eram sobre o futuro de seu filho. Ela não poderia simplesmente pegar o dinheiro e fugir, pois sabia que o medo a seguiria para sempre. O conhecimento a tornara um alvo permanente. A única maneira de garantir a segurança de Lucas a longo prazo não era fugir, mas garantir que Dr. Bastos e sua rede criminosa fossem desmantelados para sempre. Era uma conclusão aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. A fuga não era uma opção. A única saída era através da luta, até o final. A subida pela escadaria em caracol, com a fúria do capanga em seus calcanhares, foi um borrão de pânico e instinto. Cada degrau de metal frio sob seus pés descalços era um passo em direção ao desconhecido. O som de sua própria respiração ofegante misturava-se ao uivo do vento, criando uma trilha sonora de puro terror. Ela não tinha um plano elaborado.
Apenas a necessidade desesperada de chegar ao topo, de colocar o máximo de distância possível entre o predador e sua cria escondida no porão. A ideia da viga podre não foi um ato de genialidade tática, mas um relance de memória nascido do desespero. Um conhecimento íntimo da fraqueza daquele lugar que se tornou sua única força. O som do estalo da madeira e o grito do homem foram surreais. Eventos que pareciam acontecer a outra pessoa. Em um filme, a adrenalina a impedia de processar, de sentir. Apenas a impelia para cima, para o próximo degrau, para a próxima ação, para a sobrevivência a qualquer custo. O medo a transformara em puro instinto. O confronto na sala da lanterna foi o ápice de sua transformação. Encurralada contra o mecanismo frio e maciço da lente, com o cano de uma arma apontado para si, o tempo pareceu desacelerar. Ela viu a expressão de triunfo cruel no rosto do homem. A certeza de que havia vencido. Foi nesse momento de derrota iminente que sua mente se tornou cristalina. Olhar para a lâmpada gigante foi como olhar para a alma do farol. A luz. Sempre fora sobre a luz. A função daquele lugar era iluminar, guiar, revelar. A ironia era brutal e perfeita. Usar a luz para criar uma escuridão ofuscante. O ato de se jogar para o lado e acionar o interruptor não foi um pensamento. Foi um reflexo, uma rendição ao espírito daquele lugar. A explosão de luz foi mais do que física. Foi simbólica. Foi a verdade sendo jogada na cara da mentira, a revelação forçada sobre aqueles que preferiam operar nas sombras. E na cegueira de seu inimigo, Elisa encontrou sua salvação, transformando a função do farol em uma arma de uma justiça poética e selvagem. A queda do segundo homem na escuridão foi um eco da queda de sua própria esperança ao chegar naquele lugar. Mas desta vez, o som não trouxe desespero, mas um silêncio chocante e definitivo. O silêncio da sobrevivência. A imagem da luz giratória varrendo a sala, passando por seu corpo encolhido no chão, foi como um batismo. Ela havia sido quebrada e refeita naquele lugar, naquele curto espaço de tempo entre a chegada dos assassinos e a chegada do amanhecer. O tremor que a sacudia não era apenas de medo ou de frio, mas da energia residual da batalha, da constatação do que havia sido capaz de fazer. A mulher que contava moedas em um apartamento em Santos e a mulher que usava um farol para derrotar homens armados pareciam duas pessoas diferentes, de vidas diferentes, mas eram a mesma. A força sempre esteve lá, adormecida sob camadas de desespero e resignação, esperando pelo catalisador certo, pela ameaça certa, a única coisa que realmente importava. Aquele farol não a destruiu. Ele a revelou. A corrida de volta para o porão foi uma jornada de volta a si mesma, de volta ao seu papel de mãe. Cada degrau para baixo era um passo para longe da guerreira e um passo em direção à protetora. O alívio de encontrar Lucas seguro foi uma onda física que quase a derrubou. Abraçá-lo foi como se ancorar de volta à realidade. O calor de seu corpo pequeno, uma prova de que a luta valera a pena. Naquele abraço, no chão frio do porão, cercados pelos fantasmas daquela noite e de 50 anos antes, o futuro se tornou claro. A chegada de Inácio e da Polícia Federal não foi uma surpresa para seu coração, mas uma confirmação. Era o universo se realinhando, respondendo à sua recusa em se curvar. Ela havia enfrentado a escuridão, tanto a sua própria quanto a dos outros, e sobrevivido para ver a luz. E enquanto segurava seu filho e a caixa de metal, sabia que a história de Arthur finalmente seria contada e que sua própria história de redenção estava apenas começando a ser escrita, iluminada pela luz teimosa de um velho farol no fim do mundo. O ar da manhã, lavado pela tempestade, era frio e incrivelmente puro, carregado com o cheiro limpo de sal e ozônio. Elisa, com Lucas adormecido em seus braços, desceu os últimos degraus e parou diante da porta aberta. A luz do sol a cegou por um instante. Lá fora, seu Inácio, com o rosto marcado por uma mistura de alívio e uma dor profunda, apontava para ela. Ao seu lado, homens de uniformes escuros e rostos sérios, agentes da Polícia Federal,
se moviam com uma calma profissional que contrastava brutalmente com a violência da noite. Um deles, um homem mais velho de olhar penetrante, aproximou-se. Elisa não precisou dizer nada. Ela apenas estendeu a caixa de metal, que agora parecia pesar 1 tonelada. O agente a pegou com mãos enluvadas, o clique metálico da tampa se abrindo, soando como um veredito. O peso em seus ombros, um peso de 50 anos de segredos e uma noite de terror, finalmente começou a se dissipar, transferido para as mãos da justiça. Ela sentiu o calor do sol em seu rosto e, pela primeira vez, não queimava, aconchegava. Um promotor de justiça, um homem de meia-idade com olhos cansados que já tinham visto o pior da natureza humana, acompanhava os agentes. Ele pegou o diário de bordo e a primeira carta de Arthur e começou a ler ali mesmo, em pé, sob a sombra do farol. Seu rosto não demonstrou surpresa, apenas uma gravidade sombria, a confirmação de um mal que ele conhecia muito bem. Enquanto ele lia, as equipes táticas asseguravam o perímetro, descobrindo os corpos dos capangas com uma eficiência silenciosa e metódica. O farol, antes um túmulo esquecido, tornava-se oficialmente uma cena de crime. Elisa, sentada em uma pedra com uma manta sobre os ombros e uma caneca de café quente que um dos agentes lhe dera, começou a contar sua história. As palavras saíam roucas, tropeçadas, mas firmes. A cada frase, o horror da noite anterior se transformava em um depoimento, em um fato. Ao seu lado, seu Inácio não dizia nada, apenas olhava para a caligrafia de seu irmão, agora nas mãos da lei, e lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto curtido pelo mar. A cena mudou drasticamente. Longe do cheiro de mofo e sal, em uma mansão com paredes de vidro e vista para uma baía tranquila, Dr. Bastos tomava seu café da manhã. Vestido com um hobby de seda, ele lia as notícias do mercado financeiro em um tablet, o retrato da calma e do poder. Um telefonema curto confirmou que seus homens resolveram o problema no farol. Ele sorriu, um sorriso fino e satisfeito. A mulher e a criança eram apenas um pequeno incômodo, um fio solto que agora estava cortado. Foi então que ele viu, pelo vidro panorâmico, os carros pretos e discretos bloqueando silenciosamente a entrada de sua propriedade. Não havia sirenes, apenas a presença imponente e inescapável da lei. Quando bateram à sua porta, ele a abriu com uma arrogância irritada, que rapidamente se desfez em choque e depois em fúria contida. O promotor, o mesmo homem de olhos cansados, mostrou-lhe o mandado. O som das algemas de metal se fechando em seus pulsos foi um clique seco, definitivo, o som de um império de sangue e segredos ruindo. A notícia da prisão de Dr. Bastos explodiu como uma bomba, primeiro nos círculos financeiros e políticos, depois na mídia nacional. A história era boa demais para ser ignorada. O filantropo bilionário, herdeiro de um coronel da ditadura, preso por uma rede de contrabando de arte nazista, assassinato e cárcere privado. O farol da Ponta Negra, um ponto esquecido no mapa, tornou-se o epicentro de um terremoto histórico. Jornalistas acampavam na pequena vila de pescadores. Helicópteros sobrevoavam a Península Rochosa. O diário do coronel, agora sob sigilo, vazou em trechos, revelando nomes de outros industriais e políticos, homens idosos e respeitáveis, cujas fortunas haviam sido construídas sobre os mesmos alicerces podres. Uma caça às bruxas tardia, porém necessária, começou. A história de Elisa, a zeladora do farol, foi contada como a de uma heroína improvável, a mulher que, sozinha, derrubou um gigante. O país, fascinado e horrorizado, não conseguia desviar o olhar do abismo que ela havia exposto. Entre as anotações meticulosas do coronel no diário, havia um mapa rudimentar da península, com um X marcado a alguns metros da base do farol. A anotação era curta e fria. Entulho de 72. Uma equipe forense foi enviada ao local. Sob o olhar atento de seu Inácio, eles começaram a cavar. O som das pás na terra rochosa era o único barulho, respeitoso e sombrio. Não demorou muito. Eles encontraram os restos mortais de um homem jovem, junto ao esqueleto,
Um pequeno objeto de metal corroído, um anel de formatura de jornalismo, com as iniciais AN, gravadas no interior. Arthur Nogueira. O promotor entregou o anel a Inácio. O velho pescador o segurou na palma da mão, fechando os dedos sobre ele com força. O corpo de seu irmão, perdido por quase 50 anos, havia sido encontrado. A justiça para os vivos começara com a prisão de Bastos, mas a paz para os mortos e para os que ficaram só chegou naquele instante, com o retorno de um anel e a promessa de um enterro digno, o fim de um luto que durou uma vida inteira. A vida de Elisa mudou de forma imediata e irrevogável. Ela e Lucas foram colocados sob um rigoroso programa de proteção a testemunhas, levados para um lugar seguro e anônimo, enquanto a investigação se desenrolava. Seu depoimento, a história de uma mãe acuada lutando por seu filho, foi a peça humana e emocional que deu vida às provas frias do diário e das cartas. Sua coragem tornou-se um símbolo nacional. Meses depois, quando a poeira começou a assentar e as primeiras condenações foram proferidas, veio a recompensa. Em uma reunião discreta com representantes do governo e da Comissão da Verdade, ela foi informada da decisão. Como parte de um programa de reparação histórica e proteção, o Estado lhe concedia uma indenização substancial, uma quantia que eliminava qualquer fantasma de dívida ou miséria para o resto de sua vida. E mais, a posse definitiva de toda a península da Ponta Negra, incluindo o Farol, agora um monumento sob sua guarda. A terra que fora sua prisão se tornara seu reino. O dinheiro não foi usado para luxo, mas para transformação. Com parte da indenização e o apoio de fundações de direitos humanos, Elisa financiou a restauração completa do Farol da Ponta Negra. As paredes mofadas foram tratadas, a estrutura de metal foi reforçada. Os vidros da lanterna foram polidos até brilharem. Mas não era mais um simples farol. Transformou-se no Memorial Farol da Verdade Arthur Nogueira, um museu dedicado a ele e a todas as vítimas esquecidas da ditadura. O compartimento secreto no porão foi preservado atrás de um vidro, com réplicas do diário e das cartas. Elisa, não mais uma zeladora, tornou-se a diretora e curadora do memorial. A luz potente do farol foi reativada permanentemente, mas seu feixe agora tinha um novo significado. Não era apenas um guia para navios perdidos no mar, mas um lembrete luminoso e constante, varrendo a escuridão da noite, de que a verdade, por mais fundo que seja enterrada, sempre encontrará um caminho para a luz. 1 ano depois, em uma casa confortável e ensolarada, construída em uma parte segura da península, o som de uma máquina de costura podia ser ouvido. Mas não era o zumbido anêmico e cansado de seu antigo apartamento. Era o ronronar potente e ritmado de uma máquina industrial de última geração. Elisa, o rosto sereno e concentrado, guiava um tecido colorido sob a agulha, criando não remendos, mas uma peça de vestuário vibrante e cheia de vida. O cheiro no ar não era de poeira e desespero, mas de café fresco e do perfume suave das flores que cresciam em seu jardim. A porta se abriu e Lucas, agora com 9 anos, entrou correndo, o rosto corado de brincar na praia, sem nenhuma sombra do medo que um dia habitou seus olhos. Ele a abraçou, falando animadamente sobre um castelo de areia que construíra. Elisa sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Pela primeira vez em anos, ela estava plena e verdadeiramente vivendo. Naquela noite, a mesa de jantar estava posta na varanda, com vista para o mar agora calmo e para o farol que pulsava sua luz no horizonte. A mesa, que um dia mal viu um punhado de arroz, agora estava farta. Havia peixe fresco assado, trazido por seu Inácio, que agora era avô honorário de Lucas. Havia uma salada colorida, batatas douradas, suco de frutas e, para a sobremesa, um bolo de chocolate feito por Elisa. O contraste com o desespero de um ano antes era tão profundo que chegava a ser doloroso e, ao mesmo tempo, incrivelmente belo. Elisa serviu os pratos, as mãos firmes, o coração cheio de uma gratidão que transbordava. Ela olhou para Lucas, rindo de uma história do velho pescador, e sentiu as lágrimas vindo aos seus olhos.
Lágrimas não de tristeza ou medo, mas de uma paz conquistada a ferro e fogo. O ciclo de miséria havia sido quebrado. O nó em sua garganta, que a sufocou por tanto tempo, finalmente se desfez, dando lugar a uma respiração profunda, calma e livre. Elisa e Lucas caminharam até a beira do penhasco de mãos dadas, observando o último traço de luz do sol desaparecer no oceano. O feixe do farol girava sobre suas cabeças, uma bênção de luz no crepúsculo. A torre de pedra, antes um símbolo de sua maior ruína e de um terror inimaginável, agora era uma sentinela de sua redenção, um monumento à sua força. O som do mar não era mais uma ameaça, mas uma canção de ninar antiga e poderosa. Ela sentia o calor da mão pequena de Lucas na sua, a âncora que a mantivera firme durante a pior das tempestades. Ela havia encontrado não apenas segurança, mas um propósito. Não apenas justiça, mas paz. Histórias como a de Elisa nos mostram que, mesmo na mais profunda escuridão, a coragem de uma única pessoa pode reacender a luz da esperança e da justiça. Se você acredita na força das histórias que transformam e inspiram, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Sua jornada por narrativas inesquecíveis está apenas começando.